E o coordenador de campanha de Lula, senador Randolfo Rodrigues, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral para barrar a auditoria privada que vai ser contratada pelo PL para fiscalizar as eleições deste ano. Em sua live semanal da última semana, o presidente Jair Bolsonaro adiantou que seu partido vai tomar tal atitude para dar mais garantia da lisura do sistema eleitoral. No documento direcionado ao presidente da corte, ministro Edson Fachin, Randolph questiona a iniciativa e alega que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, não é exatamente a figura mais republicana para a condução de uma pretensa auditoria. Randolph também questiona os custos dessa auditoria. José Maria Trindade, parece que causou incômodo aí essa possibilidade da auditoria ventilada pelo presidente Bolsonaro, né, Zé? Incomodou e já me incomodava há muito tempo essa história dos partidos políticos não fazerem auditorias. A única até hoje foi a do PSDB, que foi coordenada pelo deputado Carlos Sampaio, né, que trouxe técnicos especializados de outros países, inclusive dos Estados Unidos e de Israel. E a conclusão desta auditoria foi de que é impossível fazer auditoria do voto, das urnas. Claro, o voto é secreto, não é possível fazer auditoria. Mas eu acho esse um debate ultrapassado, essa história das urnas eletrônicas. Elas não devem ser discutidas com base na possibilidade ou não de fraude nas urnas. O conceito que deve ser debatido e levado a sério pelo Congresso Nacional e pelos entes políticos é o seguinte, de que a Constituição brasileira já exige o voto que seja contabilizado, ou seja, o voto físico. É esta a imagem que passa pela Constituição e é aí que deve ser centrado o debate sobre as eleições. Um processo eleitoral, ele tem que convencer primeiro o eleitor. E as últimas pesquisas indicam que hoje quase 30% dos eleitores não acreditam no processo eleitoral e isso é muito grave. E depois convencer o derrotado e ainda o vencedor, né? Eu fiz a pergunta para o presidente Jair Bolsonaro, se ele faz críticas e desconfia das urnas, como ele foi eleito. E ele respondeu, eu seria eleito no primeiro turno, me disse o presidente Jair Bolsonaro, para você ter uma ideia do grau de desconfiança. Então, o processo de votação pode até ser real, sem possibilidades de fraude. Eu acho que é possível fazer um processo eletrônico sem fraude, mas esse não pode ser o debate. O debate é sobre a Constituição, que exige a apuração dos votos. É mais ou menos como a Alemanha. A Alemanha não desconfia de métodos eletrônicos. Hoje se transfere altas somas em Pix, ninguém exige o extrato do Pix, nem o papel do Pix. Se faz transações no mundo inteiro através de meios eletrônicos, ninguém exige. A criptomoeda é uma realidade, já reconhecida por vários bancos centrais no mundo inteiro. E não existe no papel a criptomoeda. Não existe, mas se confia. Mas no caso do voto é diferente, porque o voto ele tem que ser solidificado, ele tem que ser físico, porque senão pode levar a um grau de descrédito que pode contaminar a eleição e o eleito. Nós vivemos no mundo da abstração. As coisas só existem quando nós acreditamos. Um Tribunal Superior Eleitoral sem credibilidade é apenas um monte de cimento, concreto e mármore e pronto, e nada mais do que isso. É preciso ter credibilidade. Então, discutir tecnicamente as urnas é um meio equivocado. O que é preciso é discutir o que a Constituição já manda, que é exatamente o voto palpável, o voto físico. Ana. Olha, Vitor, que preguiça de falar de Randolph, né? Porque sabemos que tudo que vem relacionado a Randolph Randolph aciona TSE, Randolph vai chorar no STF, Randolph abre requerimento de não sei o quê. É só o famoso mimimi, né, que dizem aí nas redes sociais, é só choro, é só histeria, não tem proposição alguma, não tem conversa alguma, não tem discussão saudável alguma. Então, obviamente que é interessante, né, saber que a campanha de Lula não quer que o partido de Bolsonaro averigue as urnas.
Obviamente que é muito óbvio porque eles não querem isso. Agora, Randolph aciona, Randolph reclama, isso tudo é redundância, né? Um pleonasmo. Randolph é um personagem já completamente insignificante na política brasileira, não propõe absolutamente nada, não fala absolutamente nada de relevante. Então, Randolph acionar o TSE contra a auditoria, o Randolph pode acionar o que ele quiser. O Brasil já entendeu que Randolph é daquele time que nós classificamos aqui dos sabotadores da pátria. É seguir o jogo sem falar muito de Randolph, porque Randolph, mesmo antes de ser expurgado da vida política, já é página virada no cenário do Brasil. Você, Fiuza? Eu acho que o TSE devia se assumir como um partido nessa eleição. Só falta isso. O TSE faz cerimônia para condecorar personalidades, né? Assim, supostas personalidades simpatizantes de um candidato, mas ostensivamente. Isso não é uma interpretação sofisticada que eu estou fazendo, não. Uma coisa na cara de todo mundo, com o Luiz Roberto Barroso fazendo aquele discurso patético, vergonhoso. Nós somos do bem. Eles assumiram já esse partidarismo. Eram lá umas subcelebridades que são petistas. O TSE condecorando pessoas para quê? Um tribunal eleitoral fazendo política partidária, dessa maneira ostensiva e vergonhosa. O TSE não quer transparência na eleição. Essa é a conclusão que a gente chega. O TSE se recusa a analisar a vulnerabilidade do sistema. É isso que nós estamos assistindo, ele se recusa. Foi violado ou não foi o sistema? Onde estão os arquivos apagados da eleição de 2018? Quem apagou? O TSE não quer nem que se discuta isso. Isso aí é um árbitro eleitoral? Não, isso é um partido. Então, ele, de mãos dadas com o Randolph, que é coordenador da campanha desse mesmo candidato, que é apoiado por aquelas subcelebridades que eu falei que foram condecoradas pelo TSE, o TSE deveria se assumir como um partido. Olha, eu sou o juiz, mas eu tiro aqui a minha blusa e mostro de baixo a do clube, de um dos times. E o juiz vai lá chutar a bola, bater o pênalti, né? Isso aí é uma constatação. Eu não gostaria de fazer essa constatação e nem é uma provocação que eu estou fazendo, não. Isso aí é um fato na cara de todo mundo. Esse Fachin, que é um ex-militante do PT e continua como um militante do PT, que tem um candidato, que tem 800% nas eleições de intenção de voto, nas pesquisas, né? E não sai na rua. O Fachin é militante, veio da militância desse partido. Ah, não, mas no Supremo ele se tornou um juiz isento. A gente não consegue ver isso. Ele faz ali uma coletiva mal ensaiada para dizer quando o presidente está na Rússia que pode vir uma invasão de hackers da Rússia. Estão fazendo política o tempo inteiro. Agora, qual é o problema do senhor Randolph Rodrigues com uma auditoria? Eu acho o seguinte, Vitor, quem quer ser autoritário tem que parar de se fantasiar de bonzinho. Bota a carranca. Assume essa carranca. Você quer ser tirano, você quer mandar nos outros. Você não quer o rito normal da democracia. Qual é o problema da auditoria? Onde é que está na lei o impedimento a uma auditoria no sistema? Ora, se o juiz eleitoral desmoraliza uma comissão de transparência, não quer que ela atue, já disse isso, as normas estão prontas. Ora, não adianta citar o cacique do PL, são técnicos gabaritados do INE e do ITA, de reconhecimento internacional, a serviço do Ministério da Defesa, encontrando vulnerabilidades. O TSE não quer conversar sobre nada disso. Não quer conversar sobre as vulnerabilidades que existem. Então, qual é o veneno? O veneno é o seguinte: não querem transparência, não querem democracia. Não há problema algum em se fazer auditoria, já que o voto auditável foi impedido, né, por aquela manobra que todos viram. Então, é legítimo. O partido político vai lá, vai fazer uma auditoria no sistema, ninguém pode barrar isso.
Nem o Supremo, nem ninguém. Ele contrata e faz, e mostra o resultado. Isso, evidentemente, vai colocar pressão sobre um sistema que é falho e cujos administradores desse sistema estão fazendo política em favor de um dos candidatos. Cristina Grêmio, diga, Cris. Complementando o que você disse, Fiuza, o TSE precisa se assumir como partido e como partido de esquerda, aquele que não preza pelas liberdades, muito menos pela liberdade de expressão, que quer manter a população no cabresto e calada, de uma forma tirânica. Vocês só falam o que a gente mandar falar e vocês aplaudem tudo que a gente mandar falar, assim como fazem esses artistas aí contratados pelo TSE para fazer campanha, né, pelo voto do jovem, aquela coisa linda que a gente viu aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Olha, em relação ao Randolph, eu tenho um único comentário para fazer. Aqui na hora que você leu a reportagem, Vitor chamou a notícia, você nos informou que Randolph também questionou os custos da auditoria. Ora bolas, se o partido tem direito a fundo eleitoral e ele, né, do partido Rede, também tem o seu fundo eleitoral e vai usar como bem entender, qual é o problema do PL usar parte do seu fundo eleitoral, do seu fundo partidário, com contratação de auditoria? Não tem nada de irregular nisso, o dinheiro é deles, eles usam onde quiser. Na verdade, o dinheiro é nosso, né? Há muito contragosto. Eu, por exemplo, sou contra fundo partidário e fundo eleitoral, mas se a lei exige isso e a gente paga imposto e parte dos nossos impostos vão para isso, aí os partidos decidem onde é que vão gastar. Não tem que ficar entrando com processo em tribunal superior para questionar, não gostei que ele está gastando o dinheiro dele nisso, eu quero que ele gaste naquilo. Que é isso? Que bagunça é essa agora? Bom, enfim, desprezível, né? Mais esse processo aberto aí por Randolph Rodrigues. Eu queria só aproveitar o assunto para também falar um pouco mais sobre o sistema eleitoral, que eu acho que é o que está em discussão aqui. O que o Tribunal Superior Eleitoral deveria entender, assim como o Zé falou, é que se há uma desconfiança por parte do eleitor, cabe ao tribunal que serve ao eleitor. Veja, não somos nós, eleitores, que servimos ao sistema, o sistema serve a nós, é pago e sustentado por nós. Então, todos esses juízes aí que estão cantando de galo para cima de nós, eles são nossos funcionários, eles precisam nos esclarecer o que nós queremos ver esclarecidos, e uma das coisas é a confiabilidade do sistema eleitoral. E não tem nada a ver com a urna eletrônica especificamente, ficam nessa ladainha, a urna é segura, a urna nunca foi violada. Há controvérsias, muita gente, especialmente nas eleições de 2018, e eu tenho amigos que viveram isso aqui em Curitiba, digitavam um número, já aparecia a foto do candidato, e por acaso não era o candidato que eles queriam escolher. Então, não sei se as urnas são seguras, eu acho legítimos os questionamentos também em relação às urnas, mas a questão, toda a questão, o X da questão, é a contagem pública dos votos, que está prevista no Código Eleitoral, na nossa legislação, e não está sendo respeitada. Então, aqui, o que está em jogo é que eleitores, candidatos, os fiscais dos partidos, os fiscais do Ministério Público Eleitoral têm o direito, a palavra é direito, de fiscalizar a contagem dos votos, só que isso não é possível de fazer, porque o voto está lá naquele cabo, que vai para a sala secreta, que só 10 ou 20 podem entrar. É tudo muito escondido, mas eles querem afirmar e nos convencer que é transparente. Então, a questão toda é essa. Eu vou me permitir aqui ler duas mensagenzinhas que eu troquei hoje com uma fonte que é um estudioso do sistema eleitoral como um todo, do Código Eleitoral, inclusive, e fala o seguinte: é importante que fique muito claro que qualquer tentativa de se obstruir a contagem pública dos votos é crime. O ato ilícito está muito bem tipificado no artigo 7º da Lei 1079, que é de 1950, e que dispõe sobre crime de responsabilidade à violação do escrutínio. Então, desde a década de 50, o Brasil garantiu que a violação do escrutínio é um crime de responsabilidade e que representa igualmente uma violação de direitos quando a contagem não é pública. E aí ele explica aqui mais uma coisa aqui, que durante a etapa de apuração dos resultados, infringe não apenas o artigo 221 do Código Eleitoral, como também afronta princípios constitucionais da publicidade e moralidade. Impedir a contagem pública é impedir a fiscalização, algo totalmente imoral e ilegal. Então, veja, o que o Randolph está querendo impedir que o PL faça, pagando, tirando do seu fundo partidário e dedicando a isso, a transparência, é impedir o que a lei já determina que se faça, que é fiscalização e contagem pública.